Esta é basicamente a grande descoberta que os astrônomos estavam esperando desde que o primeiro planeta foi descoberto fora do Sistema Solar, mais de 2 décadas atrás. Um planeta com porte terrestre, no lugar certo para permitir a presença de água líquida, quem sabe vida, em torno da estrela mais próxima do Sol, Próxima Centauri. Ela está a apenas 4,2 anos-luz daqui. Próxima Centauri é a menor de um trio de estrelas, do qual as mais conhecidas são Alpha Centauri A e B, que por sua vez são visíveis como um único ponto brilhante no céu noturno, na constelação do Centauro, perto do Cruzeiro do Sul. Próxima, em contraste, é opaca demais para vermos a olho nu, apesar de estar um pouquinho mais perto que as outras duas. O mundo deve ter 30% mais massa que a Terra, talvez um pouco mais, mas provavelmente não muito mais. Isso o coloca firmemente no campo dos planetas rochosos, como o nosso. Sua órbita, por sua vez, o leva a completar uma volta em torno de sua estrela-mãe a cada 11,2 dias terrestres, o que o coloca bem no meio da chamada zona habitável, a região do sistema planetário em que o nível de radiação solar permitiria, em princípio, a presença de água em estado líquido na superfície. Os cientistas tratam essa como uma condição essencial para o surgimento e a evolução da vida. Isso quer dizer que a aproximamos vivendo lá? Ou mesmo que nós podemos nos mudar para lá em algum ponto do futuro? Os cientistas fazem questão de enfatizar que não há nenhuma garantia no momento de que Próxima B seja de fato habitável. Estar na distância certa de sua estrela é condição necessária, mas não suficiente para termos um oásis para a vida. Algumas outras características precisam também estar presentes, como uma atmosfera adequada para a conservação e distribuição do calor e um campo magnético forte, aliás, bem forte. Isso porque Próxima Centauri é uma estrela anã vermelha, com pouco menos de 15% do diâmetro do Sol. Isso significa que ela é bem mais fria e menos brilhante que o nosso astro-rei, mas em compensação, também implica que costuma ser muito mais ativa. Pelo brilho menor, planetas habitáveis precisam ficar bem mais perto, o que significa que também sofrem bem mais com as enormes erupções estelares e emissões de ultravioleta e raios-x. Estima-se que Próxima B receba 400 vezes mais raios-x do que a Terra. Estar lá equivale a algo como fazer 1 ou 2 radiografias de pulmão por dia, todos os dias. Não tente isso em casa. Aliás, o fato de Próxima Centauri ser uma estrela com um nível respeitável de atividade estelar foi também o que impediu os astrônomos de descobrir esse planeta até agora, muito embora ele estivesse praticamente debaixo do nariz deles. A descoberta foi feita pelo método popularmente conhecido como bamboleio gravitacional. Conforme o planeta gira ao redor de sua estrela, ele a puxa suavemente para lá e para cá, induzindo nela um movimento que pode ser detectado ao analisar a luz que ela emana. Até aí tudo simples. Complicado é separar esse efeito de outros causados pela rotação e pela atividade da própria estrela. Observações feitas nos últimos 16 anos, o que é um bocado de tempo, pareciam indicar que havia um planeta lá com um período de 11,2 dias. Mas era difícil cravar a descoberta, diante de tanto ruído em meio ao sinal. Gillian Gladys Scudder, da Queen Mary University em Londres, e seus colegas de uma vasta colaboração internacional, então partiram para uma ofensiva agressiva de observações, a campanha Pale Red Dot, pálido ponto vermelho, referência tanto ao baixo brilho de Próxima, quanto à expressão cunhada por Carl Sagan para falar da Terra na vastidão do cosmos, um pálido ponto azul. Além de colherem novas observações de forma contínua e insistente durante 60 noites no início de 2016, com o espectrógrafo HARPS em La Silla, os pesquisadores também fizeram observações com o UVIS, outro espectrógrafo focado em ultravioleta e luz visível, instalado no mais poderoso VLT, em Paranal. Em paralelo, eles usaram outros telescópios espalhados pelo mundo para medir a fotometria, trocando em miúdos o nível de brilho de Próxima Centauri. A ideia era verificar simultaneamente o bamboleio e o nível de atividade estelar, assim como a rotação da estrela. Assim, sinais espúrios causados por esses fenômenos podiam ser descartados, deixando apenas o que interessava, o sinal do puxão gravitacional do planeta sobre seu astro central.
O processo não deixou dúvida de que o sinal com período de 11,2 dias era real. Tratava-se mesmo de um planeta. A descoberta rendeu a capa da última edição da revista Nature. Descobrir um mundo de tipo rochoso na zona habitável em torno de Próxima Centauri é possivelmente o mais emocionante achado da história da pesquisa de exoplanetas. Mas muito mais emocionante e intelectualmente desafiador será compreender que mundo é esse afinal. Algumas pesquisas preliminares naturalmente começam agora. O próprio grupo de Anglada Scud já trabalha furiosamente para criar modelos de computador que sugiram que tipo de ambiente e temperatura podemos encontrar lá, na esperança de que essas possíveis circunstâncias sejam confrontadas com dados observacionais mais adiante. Com um período de apenas 11,2 dias, o planeta orbita bem perto de sua estrela-mãe, apenas cerca de 5% da distância Terra-Sol, ou 7,5 milhões de quilômetros. Isso quer dizer que existe uma chance bem grande de que esse mundo tenha sua rotação gravitacionalmente travada, com um lado sempre voltado para sua estrela e outro em perpétua escuridão. O fenômeno é bem conhecido por essas bandas e explica por que a Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Se esse for o caso, o planeta pode ter um lado muito quente e outro muito frio. Os pesquisadores realizaram uma simulação dessas circunstâncias num estudo publicado à parte, e encontraram um clima em que o lado iluminado teria uma temperatura bem agradável, entre 0 e 30 graus Celsius, e o lado escuro seria do naipe inverno russo, com média de menos 30 graus, podendo chegar a menos 60 nas regiões mais frias. Isso é claro se o planeta tiver uma atmosfera relativamente densa, como a nossa, para permitir a circulação de calor e o glorioso efeito estufa, que é uma coisa ótima se for na medida certa, como na Terra, ou uma coisa péssima se for em excesso, como em Vênus. Por outro lado, não há garantias de que o planeta se mantenha nessa trava gravitacional basicona. Em alguns casos, o travamento se dá numa ressonância entre rotação e translação, como acontece em Mercúrio, que completa 3 rotações ao mesmo tempo que dá exatas 2 voltas em torno do Sol. Os cientistas simularam então também essa alternativa, com o planeta numa ressonância 3:2, o que sugere uma rotação de cerca de 7,5 dias. Nesse caso, o planeta teria uma distribuição latitudinal de temperaturas mais próxima da que vemos por aqui, com o equador mais quente, perto de 0 graus Celsius, e polos mais frios, podendo chegar a menos 90 graus. Claro que para testar todos esses modelos, teremos de fazer observações, e isso ainda é um grande desafio. Talvez a próxima geração de grandes telescópios na Terra e no espaço possa trazer mais informações. Anglada Scud e seus colegas sonham até mais longe, possivelmente com exploração robótica nos séculos vindouros. Sonho desvairado? Cabe lembrar que em abril de 2016, o magnata russo Yuri Milner anunciou com o físico Stephen Hawking um plano para desenvolver a tecnologia para as primeiras sondas capazes de cruzar as imensas distâncias interestelares, com um investimento de pesquisa e desenvolvimento de 100 milhões de dólares. Seu alvo inicial, o Sistema Estelar Alpha Centauri. Antes que qualquer sonda interestelar deixe o Sistema Solar, contudo, faremos outras descobertas extraordinárias e começaremos a caracterizar os fascinantes mundos que estamos encontrando lá fora, em toda sua espetacular variedade. Se tem uma coisa que não falta ao cosmos, é criatividade.